Olá a todos, que a paz do Mestre Jesus envolva a todos nós hoje e sempre. O nosso tema de reflexão de hoje é A Paz Começa em Mim. Para esse tema foi usado como base o Livro dos Espíritos, a terceira parte dos capítulos 1 ao 12, e também o Evangelho segundo o Espiritismo, os capítulos 2, 5 e 9. Viver em paz e harmonia é uma vontade que todos nós temos. A paz é aquele estado de harmonia e tranquilidade que nos remete a um conjunto de sentimentos e pensamentos, como o sentimento e pensamento de segurança, de realização, de alegria, de cultivar bons relacionamentos e tantos outros que a gente poderia citar. A paz ela é frequentemente entendida como um estado de ausência de problemas e conflitos. Mas essa definição, além de ser irreal, ela também torna impossível que a gente consiga ter paz, porque nós temos problemas e situações de desafios na nossa vida, durante o tempo todo. O planeta que nós vivemos é um planeta de provas e expiações, e que tem por característica um certo progresso que já atingiu, mais intelectual do que moral, e por isso que moralmente ele ainda é pouco evoluído, onde o mal ele ainda prevalece sobre o bem. As provas, elas nos testam e nos fazem progredir, enquanto que as expiações são oportunidades que a gente tem de corrigir o que um dia nós prejudicamos na ordem das coisas, na ordem de vida. Então, um dia que nós prejudicamos alguém numa vida passada, agora nós voltamos para que a gente consiga fazer o quê? Corrigir essa situação e harmonizar as leis divinas que um dia nós prejudicamos. Do ponto de vista espiritual, a paz ela é um estado de se sentir tranquilo e equilibrado. Ou seja, a paz ela é um recurso que precisa ser cultivado, mesmo quando o nosso ambiente externo ele está caótico, quando ele está, na verdade, com dificuldades. A paz ela é um recurso que precisa ser cultivado na nossa intimidade. E ela precisa ser cultivada de maneira consciente, para que ela se torne um recurso que vai nos apoiar a responder melhor a situações de estresse e conflitos. Então, assim como um dia a gente aprendeu a caminhar, a falar e a ler, a paz ela é um recurso que somente por meio da prática ela poderá ser adquirida. Como seres humanos, nós já temos a faculdade da despertada da razão. E por isso a gente consegue observar, aprender e tomar decisões que vão afetar a nossa existência, tanto a atual quanto as futuras. E todas as vezes que por descuido, desprezo, insegurança ou pelos nossos vícios, a gente para de olhar para a nossa estrutura psíquica, ou seja, para dentro de nós mesmos, nós nos distanciamos dessas leis divinas. Só que para a gente conquistar a verdadeira paz, nós precisamos nos harmonizar com essas leis que estão gravadas dentro de nós e que são a expressão máxima de Deus e de seus valores e que regem tudo o que existe na criação. Esses descuidos, eles podem acontecer nas coisas mais simples, desde a forma como a gente cuida da nossa alimentação, do nosso momento de descanso, até como a gente lida com os nossos relacionamentos. E esses descuidos, eles geram consequências que muitos de nós ainda entendem como um castigo divino. Mas hoje, graças às explicações do Espiritismo, nós compreendemos que essas são advertências de que nós estamos nos distanciando do caminho correto. No Evangelho segundo o Espiritismo, há uma instrução do Espírito da Verdade que diz: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. Por isso, é a grande importância que eles nos trazem de nos conhecer sempre cada vez mais. Na psicologia, quando um paciente chega à primeira consulta, sempre é perguntado qual é o motivo que leva a ele, qual é a sua queixa. Depois de um tempo de terapia, os psicólogos, quase que 100% das vezes, entendem que o motivo que foi trazido como queixa inicial não é o motivo real que causa dor a esse paciente. Isso demonstra, mais uma vez, a dificuldade que nós temos em nos conhecer. E quanto mais nós nos conhecemos, mais autonomia a gente vai ganhar sobre os nossos sentimentos, sobre os nossos pensamentos,
sobre a maneira como nós vamos agir em uma situação de pressão, em uma situação de dificuldade. O autoconhecimento ele também nos ajuda a identificar quais são os nossos limites, o que nos deixa ansiosos, nervosos e impacientes. Ou assuntos mais sensíveis e comportamentos que a gente também precisa observar com mais atenção para que a gente consiga melhorar os nossos relacionamentos. Viver no mundo material é um grande desafio e a cada dia nós temos que cuidar do nosso corpo, da alimentação, do nosso sono, da nossa casa, da nossa família, dos nossos pais e outros compromissos. Além disso, todos nós temos sonhos e expectativas quanto à vida, principalmente a questão da vida material. E não há nenhum problema em buscar esse sucesso. O problema é quando nós permitimos que essas preocupações da vida material se tornem o principal motivador de nossas vidas, ou seja, a gente vai acordar motivado por conquistas materiais. O nosso humor ele vai ser balizado por base nas nossas conquistas materiais. Se eu estou indo bem, eu fico de bom humor. Se nós estamos indo mal, nós ficamos de mau humor. Que são os maiores pensamentos que ocupam as nossas mentes e os nossos sentimentos a maior parte do tempo. Então, o grande problema é quando a gente deixa a vida material tomar a frente, além da vida espiritual, que é o nosso principal objetivo de evolução. Como espíritos encarnados, é sempre importante que a gente entenda que nós não somos donos da matéria. Deus é o proprietário e nós somos temporários usuários dessa matéria. Nós não somos nem donos do nosso próprio corpo físico, que vai ser devolvido à natureza após o nosso desencarne. Isso quer dizer que todos os recursos materiais que temos são temporários. Quando algum aspecto da nossa vida não segue da forma como a gente gostaria, seja por causa de um sonho que não está se realizando, um problema no relacionamento, limitações financeiras, a morte de alguém amado, nós ficamos abatidos e vamos sentir uma tristeza ao passar por essas experiências e está tudo bem. É importante que a gente perceba esses sentimentos e os viva. Mas nessas horas a gente também precisa lembrar de nos ligar com Deus e pedir para que nos dê força para passar por esse desafio, esclarecendo as nossas mentes e acalmando também os nossos corações. Existe uma passagem no Evangelho que diz que a felicidade não é desse mundo. E os espíritos também afirmam que, mesmo com o conjunto da fortuna, do poder e da juventude, isso não é um fator que vai nos levar à felicidade. E hoje nós temos situações reais que nós vemos na nossa sociedade de pessoas que têm tudo isso e ainda assim tiveram situações extremamente difíceis. Os espíritos seguem dizendo que a forma como a gente entende a felicidade nesse atual momento da nossa evolução é irreal e por isso que a gente se frustra constantemente. Por estarmos em um planeta de provas e expiações, a gente vive em uma sociedade onde não somente nós temos dificuldades, mas todas as pessoas ao nosso redor também passam por experiências de vida similares. E a depender do ponto de vista que a gente encara essas situações da vida, isso pode nos desanimar. Então é importante que a gente se lembre que tudo na vida é passageiro. Os momentos de dificuldade, assim como também os momentos de felicidade. De tempos em tempos, aqui no SEAC a gente passa por uma entrevista, onde é perguntado como nós estamos nos sentindo, e também nós recebemos ali uma orientação do plano espiritual que foi nos dada. E eu acredito que muitos de nós já recebemos a instrução que diz: orai e vigiai. E muitas vezes nós temos dificuldade de perceber como que nós estamos nos sentindo, e nos damos conta somente quando a gente chega no limite das nossas forças. Por isso que nós devemos fazer um exame diário da nossa vida, fazendo uma limpeza de pensamentos e sentimentos, e atitudes que já não nos servem mais e só nos causam mal. De forma clara, o Espiritismo ele desmentiu uma informação que faz com que tudo seja diferente. Ninguém realmente morre. A ideia clara de que existe a vida futura nos dá uma força inabalável para passar pelas dificuldades da vida. E essa fé, ela exerce uma grande força no nosso processo de melhoramento moral.
porque passamos a entender que essa existência é um capítulo importante da nossa história, mas ela é curta e todas as dores e preocupações têm um prazo para acabarem. Além disso, todos que a gente ama, um dia a gente vai reencontrar. O resultado disso é uma paz de espírito que acalma todas as dores. Mas prestemos atenção, porque a menor dúvida que a gente expressa sobre a vida futura nos causa grandes decepções. A paz tem algo muito curioso sobre ela, porque ao mesmo tempo em que ela nos traz um sentimento de tranquilidade e calmaria que nos permite passar pelas situações mais difíceis, ela é um recurso que a gente só consegue desenvolver no meio do fogo. Ela é conquistada com muita luta, esforço e perseverança. Só que essa luta ela acontece nos momentos em que nós estamos mais sensibilizados, onde nós estamos mais fragilizados. Jesus e nossos amigos protetores estão sempre ao nosso lado nos auxiliando, principalmente nessas horas, e ajudam a sustentar os nossos melhores esforços em nos manter tranquilos, desde que em nosso coração realmente tenhamos firme o propósito de nos tranquilizar e nos mantermos em paz. Então que a gente conte sempre com a ajuda de Jesus e dos bons espíritos. Que a paz de Jesus nos envolva hoje e sempre, graças a Deus.